Hoje a gente vai dar continuidade a esse projeto tão gostoso de trabalhar, que é o projeto Em Torno de Lusiânia. Esse projeto tenta trazer a história de casas de algumas pessoas da antiga Santa Luzia, né? Dessa Lusiânia que aos poucos foi desaparecendo, mas a gente precisa registrar essa Santa Luzia, essa Lusiânia da nossa memória de infância e da memória também de tantos. E a gente usa para isso fotografias de casas que a gente consegue com várias pessoas, e eu sempre estou agradecendo a essas pessoas que têm nos ajudado com fotografias. E hoje eu quero lembrar que nós também, ao longo do projeto, a gente tem trazido algumas fotos que pertenceram ao acadêmico, fundador da Academia de Letras do Planalto, o Antônio Pimentel. Foi a filha do Antônio Pimentel, a Mara Pimentel, que fez chegar até a mim, por doação, esse acervo fotográfico do seu pai, Antônio Pimentel. Por isso eu também aproveito o momento para agradecer a Mara Pimentel, e sempre lembrando que a gente utiliza nesses textos, a parte da informação histórica da Lusiânia de Santa Luzia, a gente sempre utiliza os escritos de Gelmires Reis em pesquisas que a gente faz no Memorial Gelmires Reis, que é coordenado e cuidado pelo seu filho, Antônio Reis. Hoje a gente vai falar da Rua Coronel Antônio Carneiro, de duas casas da Rua Coronel Antônio Carneiro, depois de outras casas. Mas são duas casas que ficam de um lado e de outro daquele beco que sobe até a escola de inglês Fisk. Do lado anterior ficava a casa de Elias Francisco Meireles, que a gente conheceu como casa do seu filho, Salazar. E depois da outra esquina, a casa de Seu Jesus e Dona Cessé, Seu Jesus de Araújo Roriz, que a gente também conhece de longa data, tanto ele quanto a sua mulher e seus filhos, inúmeros filhos, todos amigos de todos nós. Mas primeiro uma curiosidade da Rua Coronel Antônio Carneiro. Ela só foi ser chamada de Coronel Antônio Carneiro na década de 40. No início da povoação, ela era chamada Rua do Jambeiro, porque tinha um jambeiro, um pé de planta chamada jambeiro, ali quase em frente à Caixa Econômica, e ali já era a rua Coronel Antônio Carneiro. Depois, mais para frente, que pegaram aquele primeiro trecho e chamaram de Travessa da Liberdade, ali da Caixa Econômica até a Praça do Tamboril, chamaram de Travessa da Liberdade. Isso foi uma lei municipal número 12 de 1915. E a praça, que era a Praça da Matriz, que era a Praça Antônio Bueno, passou a ser chamada de Praça Guimarães Natal. Então, aquilo deixou aquele trecho da Caixa Econômica até a Praça do Tamboril, deixou de ser Rua do Jambeiro, passou a ser Travessa da Liberdade, aquelas casas da Caixa até o Tamboril, e a praça, algumas casas da praça, passaram a fazer parte da Praça Guimarães Natal. E a partir daí, sim, a rua começou a ter outros nomes. Um decreto municipal número 6, de 1931, deu o nome de Rua Nestório Ribeiro. 1931, um decreto municipal número 32. No ano de 1932, a rua foi denominada por um novo decreto, decreto 285, municipal, decreto, ela passou a ser denominada Rua 10 de Novembro. Até que, em 1942, a Lei Municipal número 7 denominou a rua, que é o nome que ela tem até hoje, de Rua Coronel Antônio Carneiro. E nessa Rua Coronel Antônio Carneiro, lá na frente, naquela esquina da rua, daquele beco que sobe para a escola Fisk, a gente tem a casa hoje não existe mais, hoje são salas comerciais, mas existia a casa de Elias Francisco Meireles. Era uma casa caiada, com 3 portas e 3 janelas na frente. Antes o degrau era de madeira, até o ano de 1959.
quando foi construída a calçada com degrau e cimento. Do lado do beco tinha 2 portas, 3 janelas e uma casa de despejo com uma cancela na subida daquele beco. No local existiu, antes dessa casa, um antigo barracão pertencente a Teresa Dias, antes ainda dessa casa. O barracão foi derrubado por Elias Francisco Meireles, que construiu no lugar a sua própria residência. Uma curiosidade dessa casa é que no seu quintal, né, teve o primeiro acidente aéreo de Lusiânia, no mês de junho de 1949. Um piloto civil, Paulo Uchoa, da cidade de Paracatu, fazia voo rasante sobre a cidade, sobre as casas, e nesse acidente saíram feridos o próprio piloto e um seu acompanhante, chamado Elias Quinta, que era da cidade de Formosa. Elias Francisco Meireles, que construiu essa casa, ele nasceu no ano de 1877. Ele é filho de Domingos José da Costa Meireles e Áurea da Badia Roriz. Ele se casou no ano de 1901 com Franklina Cândida Roriz, que era filha de Gabriel Fernandes Roriz e Cândida Rodrigues Barbosa. E esse casal teve os filhos Marcílio, Humberto, Maria, Esmeralda, Gentil, conhecido por Didi, Salazar, Euclides, Floraci e Valdomiro, conhecido por Dó. A profissão principal de Elias Francisco Meireles, a profissão que ele exerceu na sua juventude, era de carreiro de boi, fornecedor de lenha para a população local. Mais tarde ele dedicou-se à carpintaria e à construção de casas. Ele foi eleito conselheiro municipal em 1907, conselheiro provisório em 1919, foi nomeado guarda-fios em 1918 e exerceu esse cargo até sua aposentadoria. Elias Francisco Meireles faleceu em 1950. Antes dessa casa ser demolida, vários comércios existiram no casarão, inclusive do seu próprio filho, Salazar. Ele teve um comércio lá e residiu também nesse local. E outros pequenos comércios também com outros negociantes. Esses comércios funcionaram naquele casarão por um bom tempo. E depois que a casa foi demolida, em seu lugar foram construídas algumas lojas comerciais, algumas com frente para a rua Coronel Antônio Carneiro e outras lojas na subida desse beco que leva até a escola do FISC. Atravessando o beco, do outro lado da esquina, a gente já tem uma segunda casa, uma outra casa, que também não está no aspecto original, mas aí existe a casa, que ela foi construída em 1931 por Jesus de Araújo Roriz. Hoje também ela está modificada, mas ainda existe essa casa lá na esquina, construída por Jesus de Araújo Roriz em 1931, que morou lá com sua família. A casa antiga, antes dessa casa que seu Jesus construiu em 1931, existia uma casa antiga. E essa casa antiga tem 2 curiosidades muito fortes, né? Mas essa casa antiga, segundo o historiador Gelmir Seis, ela pertenceu a Guilhermino Estelita Lopes, a Antônio Carneiro de Mendonça, a Nestório Ribeiro, que foi inclusive intendente municipal, ao filho de Nestório Ribeiro, Alípio Ribeiro, e a Porfíria Alves da Costa. E aí vem a curiosidade. Nessa casa, essa casa antiga, antes da construção da outra por seu Jesus, no ano de 31, funcionou no início dos anos 1900 o mercado municipal. Imagina como o tamanho da cidade nessa época, né? E também no ano de 1917 funcionou o Cine, um cinema, o Cine Luso-Lusiano, de propriedade de Evangelino Meireles e do português Alírio Ferreira. Está aí a explicação do nome, né? O Luso, que era o sócio português Alísio Ferreira, e o Lusiano era o sócio Evangelino Meireles. A casa atual, construída em 1931, por seu Jesus, ela era caiada, oleada de azul, com 4 janelas e calçada na frente. A porta de entrada ficava na lateral norte, do lado do beco. Ela foi construída em 31 por seu Jesus, que era filho de Manuel de Araújo Roriz e Alzira Cândida Meireles.
Seu Jesus era casado com Sérvula Meireles, conhecida por Dona Cecé, filha de Delfino Meireles e Maria Alves Meireles. O casal teve os seguintes filhos: Edivar, Eusa, Edinólia, Elvésia, Elvio, Elvane, Elmíriam, Everton, Edelson, Eleusa, Heller, Cula, conhecido por Cula, né, por todos nós, e Eliana. E tem uma curiosidade desse casal e dessa casa, porque esse casal se mudou dessa casa no ano de 71, se mudou com a família para Brasília. Brasília tinha apenas 11 anos, né, de inauguração, no ano de 1971, e muita gente de Lusiânia foi para Brasília. E esse casal teve uma curiosidade, essa família. Nessa casa da 709 Sul, eles fizeram tipo uma república para estudantes, mas era basicamente o pessoal de Lusiânia que ocupava, que morava nesses quartos que eles fizeram nessa república. E esse lugar ficou na memória de muita gente, né? Muitos lusianienses ainda se lembram das muitas histórias divertidas daqueles tempos de morarem naquela república dessa casa, lá da 709. Eu mesmo morei lá no local no ano de 1976, dividindo um dos quartos com dois amigos, os dois já falecidos, que era Iraí Mendes Pessoa, e Nelson Aguiar, conhecido como Nelson Bacuri. Tem muitas histórias e muitas lembranças dessa república, desse local. Era uma espécie de um núcleo de Lusiânia dentro do Distrito Federal. As brincadeiras, as histórias, muita coisa aconteceu ali, e além de muitos moradores de Lusiânia, a própria família, que com esses inúmeros filhos, todos amigos, a gente era uma verdadeira confraria de Lusiânia lá ali na 709. E nessa mesma época que eu morei, dividindo esse quarto com Iraí e com Nelson Bacuri, somente de Lusiânia, eu me lembro que tinha os amigos Nelson Melo, Clóvis Leite inclusive casou com a Elmíria, que era filha de Seu Jesus e Dona Cecé, Rubens Carneiro, Zezé, seu irmão, né, Rui Carneiro, que também é de saudosa memória. Aí na casa principal, que era um outro acesso, mas, né, na casa principal estava a família, numerosa família, Seu Jesus, Dona Cecé, e todos esses filhos, a maioria desses filhos que a gente lembrou. E uma boa e fraterna e alegre convivência com os lusianienses que moravam lá. A casa hoje, embora ela exista, ela está muito modificada porque aquela rua virou muito comercial e ela foi sendo adaptada para lojas. Hoje, na frente da casa, tem muitas lojas. A casa pertence ainda aos herdeiros de Seu Jesus e Dona Cecé. Seu Jesus faleceu no ano de 2010 e Dona Cecé faleceu no ano de 2017. Mas a casa ainda pertence aos herdeiros. E lá tem várias lojas na parte da frente, que está de frente para Coronel Antônio Carneiro, e tem também tanto lojas comerciais como residências no beco que sobe para a Escola Fisk. Essa é a história de apenas duas casas, um pouco da história de apenas duas casas dessa rua Coronel Antônio Carneiro, que também a gente trouxe aqui um pouco da sua história. Esse foi esse episódio. E a gente vai continuar trazendo algumas casas dessa rua Coronel Antônio Carneiro, porque ela tem ainda vários outros casarões. Um abraço para todos.